Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, aqui é o Rafael Santos falando e mais uma vez a gente retorna com os vídeos sobre Project Online e Power BI. No vídeo de hoje nós vamos explorar um visual muito bacana do Power BI. Ele é um visual que foi incorporado ao Power BI há um tempo, mas a gente ainda não tinha tido a oportunidade de explorar esse visual aqui. Então a gente vai entender um pouquinho como ele funciona, como que ele pode nos ajudar quando nós estamos fazendo análises e obtendo insights do nosso portfólio de projetos. E o visual de hoje é o visual Q&A, né? Questions and Answers. Se a gente for traduzir aqui para o nosso português, perguntas e respostas. Bom, pessoal, a ideia do visual Q&A é poder garantir que as pessoas, ao interagir com um determinado relatório, possam fazer perguntas para o relatório, de maneira que o relatório apresente para ela as informações baseadas nas perguntas que foram feitas. Então, normalmente, quando a gente está montando aqui um painel, quando a gente está fazendo alguma coisa, normalmente a gente já tem os nossos visuais todos pré-definidos, né? Nesse caso aqui, eu estou consolidando meu portfólio de projetos, então eu tenho aqui o número de projetos, o custo do meu portfólio, se tem alguma variação, o trabalho e a variação do trabalho para o portfólio inteiro. Daí eu tenho aqui os projetos por fase, os projetos por departamento e tem uma tabelinha aqui embaixo que vai listar para mim todos os projetos que eu estou trabalhando. E aí, se eu filtrar aqui, se eu aplicar um determinado filtro, eu vou conseguir ter visibilidade das informações. O que acontece é que normalmente esse painel já é todo preenchido, então a gente já entrega para o usuário o painel com todas as informações, quando a gente monta lá a nossa estrutura e até o layout do nosso relatório. E aí os usuários que vão consumir aquela informação, eles vão poder interagir com o relatório através de filtros cruzados ou através de outros elementos visuais que você disponibilize. Mas você pode ter, eventualmente, uma necessidade de deixar que o próprio usuário decida o que é importante para ele, ou seja, aquilo que ele gostaria de ver, aquilo que é relevante. Então, nem sempre quando você monta um painel que tenha todas as informações, tudo que está ali vai ser no final do dia o que o usuário precisa consumir. Então, pode ser que às vezes você queira disponibilizar para ele um determinado espaço dentro do relatório, onde ele possa fazer uma pergunta baseada numa necessidade que ele tem naquele momento, e aí, de acordo com o seu modelo de dados, de acordo com a estrutura desse modelo de dados, o Power BI entrega para ele essas respostas. Então, é basicamente assim que funciona o visual Q&A. Tá? Então, quando a gente vem aqui para o Power BI, ó, na área de visualizações, eu tenho aqui o Q&A, tá? Tá aqui, ele está disponível. Se ele não aparece aqui para você, muito provavelmente é dada a versão do Power BI que você tem na tua máquina, então você precisa se preocupar em atualizar a versão. Eu vou adicionar esse visual aqui para o meu relatório, ele entrou aqui na minha lateral esquerda, que é o espaço que eu deixei reservado aqui para ele. E aí, pessoal, o Q&A ele funciona de uma maneira muito prática, tá? Basicamente, você vai ter uma área aqui para fazer uma pergunta. Então tem aqui Ask Question About Your Data. É claro que eu sempre comento que eu uso no meu dia a dia com maior frequência o Power BI Desktop em inglês. Então aqui no meu ambiente vai estar tudo em inglês, é claro. Mas se o seu ambiente estiver em português, se você estiver usando o Power BI em português, você também vai poder usar sem maiores problemas. E aí aqui, quando eu deixo o visual disponível, o que o Q&A vai fazer? Ele tem uma inteligência artificial por trás que ele vai tentar ler o seu modelo de dados e entregar algumas respostas sugestivas. Então eu posso ver aqui, ó, qual é o número de recursos por tipo, né? Então, what's the number of quantity resources by resource type? Ou então, qual é a quantidade de trabalho não de trabalho, mas de remaining availability, né, que seria a nossa disponibilidade restante por tipo de projeto. E eu posso ver aqui outras sugestões também. Se eu não gostar de nenhuma dessas sugestões, eu posso simplesmente vir aqui e perguntar. E aqui tem um ponto muito importante.
O Power BI ele vai entregar para você as respostas baseado no que ele encontrar no seu modelo de dados. Então é muito importante que o seu modelo de dados ele esteja muito bem organizado, que você tenha trabalhado a questão dos nomes das colunas que você está utilizando, se você criou medidas, se você criou colunas customizadas, porque ele vai enxergar exatamente o nome dessas colunas e vai tentar trazer para você as respostas que você perguntar. Então, por exemplo, no meu modelo de dados, todos os campos estão em inglês, né? Se a gente olhar aqui para a lista de campos que eu tenho, por exemplo, na tabela de projetos, eu tenho aqui, ó, percent complete, cost KPI, department, project name, project owner. Então, todos os campos que estão sendo trazidos para mim, eles estão em inglês de acordo com a minha base de dados, de acordo com a minha fonte. Então, quando eu for fazer uma pergunta aqui, obrigatoriamente eu vou ter que fazer essa pergunta também em inglês. Notem que eu criei uma medida chamada quantidade, que é o QTY. Então, aqui, se eu quisesse saber, por exemplo, a quantidade de projetos por tipo, eu poderia vir aqui, quantity of projects by, e aí ele já vai me entregar aqui algumas opções. Então eu tenho by project owner, by KPI, né, o KPI, by project type está aqui, ó, é uma das opções. Quando eu clico, ele já vai entregar para mim aqui um resultado sugestivo, né, baseado na pergunta que eu fiz, que é a quantidade de projetos by project type. Eu posso querer saber, por exemplo, a quantidade de projetos, só para a gente ter um exemplo, deixa eu olhar aqui o meu modelo, por owner, né? Então, quando eu olho aqui, ó, ele vai me trazer a quantidade de projetos by, e aí eu posso vir aqui e especificar by project owner, que é um campo que eu tenho lá, o owner é o proprietário do projeto. Então, eu posso clicar aqui no project owner, ele já vai me trazer a relação dos projetos por project owner, sendo que o Brett é o que tem o maior número de projetos. Uma outra coisa também legal do Q&A é que quando você está montando, né, essa relação, quando você está criando o seu, quando você está fazendo as perguntas, né, você está interagindo com o relatório, você pode também especificar como você gostaria que os dados fossem apresentados. Então, por exemplo, aqui quando a gente usa quantity of projects by project owner, o que vai acontecer? Ele vai entender que a melhor maneira de disponibilizar esses dados é através dessas barras, né? Então a gente está vendo o visual de barras. Mas digamos que por algum motivo eu entendo que nesse caso eu gostaria de disponibilizar ou de visualizar as informações através do visual de mapa de árvore, por exemplo. Então quando você está fazendo as perguntas, você pode vir aqui e falar quantity of projects by project owner as. E aí quando você coloca as, ele vai dar algumas opções aqui, ó. Então você poderia exibir como uma tabela, como uma matriz, e aqui você tem, ó, map, tá? Então o map é um dos visuais disponíveis que eu tenho condições de usar, né, nesse caso. Então eu posso falar quantity of projects by project owner as map. E aí quando eu clico no map, ele vai reorganizar o visual e aí quando eu falo map o map dele aqui é o mapa, né? Então teria que ser tree map. Eu acho que o nome do visual é tree map. Então é tree, não map. Ó, tá vendo? Me peguei aí errando no meio do vídeo. Mas beleza, vai assim mesmo. Então aqui S3, aí agora sim você tem a distribuição correta dos projetos no visual que aqui eu chamo de tree map, né? Então ficou só o map. Mas beleza. Uma coisa interessante também que vale a pena a gente aprender sobre esse visual aqui para a gente encerrar, porque ele é basicamente isso, né? Você vai disponibilizar aí um visual para as pessoas poderem trabalhar perguntando informações e descobrindo informações por elas próprias. Por exemplo, eu estou trazendo todo os meus dados, né? Toda a modelagem de dados que eu trouxe do banco de dados do Project Online, nesse caso, nesse exemplo, ele está em inglês. E aí a gente pode falar, não, mas olha só, lá na minha empresa o pessoal usa português, o pessoal não vai se adaptar a usar inglês, então quando eu falo Project Owner, o cara não vai entender, porque o nosso termo lá é gerente ou coordenador ou qualquer coisa assim. O que você pode fazer? Dentro do Q&A, você pode ensinar o Q&A para que ele possa entender diferentes termos ou
digamos que é uma coleção de sinônimos. Então, quando você falar para ele, por exemplo, gerente, você pode falar, entenda como Project Owner. Quando eu falar coordenador, entenda como Project Owner. Então, você pode passar para ele esses sinônimos e fazer com que o próprio visual vá aprendendo a entender os seus dados. Então, olha que interessante. Quando eu faço a pergunta aqui, ó, quantity by, e aí eu tenho Owner, KPI, que são todas as opções que me são oferecidas. Aí eu posso falar by gerente. Aí quando eu falar by gerente, o que vai acontecer? O visual vai olhar e vai falar assim, cara, eu não entendo gerente, né? Porque esse é um termo que não existe aqui dentro do seu modelo de dados. Então ele vai lá e grifa ali embaixo de vermelho, ele destaca o cara para falar, ó, eu não consegui entender exatamente ao que você está se referindo aqui, né? Inclusive, olha só aqui, ó. We didn't understand your question. Então, não está muito bem claro o que você está perguntando. Aí, o que a gente pode fazer? Quando eu der para ele um termo quantity by gerente, eu posso clicar no tópico. E quando você clica, tem uma opção aqui, ó, falando assim, ó, we are not sure what you mean. Nós não entendemos muito bem o que você está querendo dizer. Você pode tentar um termo diferente ou então você pode adicionar esse termo. E aí você tem uma opção aqui, defina gerente. Ou seja, você vai definir para o Q&A o que é o gerente dentro do seu modelo de dados, uma vez que ele não encontrou esse termo lá dentro. E aí eu posso clicar aqui em definir gerente. Então eu falo quantity by gerente, quando eu der um submit, ele vai me dar algumas opções. Aí ele não conseguiu encontrar nada. Então ele fala gerente refers to, ou seja, gerente se refere a, e aí você vai procurar dentro do seu modelo o sinônimo desse termo que você está adicionando, que é o gerente. Então nesse caso seria o Project Owner. Tá? Aí ele vai tentar fazer aqui a simulação. Ó, encontrou, certo? Então eu posso falar, ó, quando eu falar gerente, você entenda como owner. Salvo. E aí esse termo fica adicionado dentro do Q&A. Tá? Então isso aqui é muito legal. Se você usa, por exemplo, coordenador, vamos supor que na sua empresa o termo coordenador também é utilizado. Então o cara pode entender como gerente ou como coordenador, ou responsável, sei lá. Então eu vou vir aqui, coordenador. Dou um submit, ele fala, não achei. Coordenador se refere a quê? Aí eu posso usar de novo o mesmo termo, Project Owner. Tá? E ele vai vir aqui, vai me dar um resultado. É isso aqui? Bom, é isso aí. Dou um save, beleza. Quando eu fechar, próxima vez que eu fizer a pesquisa by gerente aqui, ó, ele já me traz os resultados que eu queria, já usando os meus próprios termos. E eu posso vir aqui e também pesquisar por coordenador. Olha lá, ele já até entende, eu não preciso nem digitar a palavra inteira, ele já entende coordenador. Aí eu pego aqui o coordenador e ele já vai automaticamente trazer. Tá? Então é um conjunto de termos que é muito legal, que você pode... você vai incrementando, né? Você vai fazendo ele crescer ao longo do tempo. E uma coisa legal também, que dentro do serviço do Power BI, eu não vou falar nesse vídeo, eu vou até deixar um link aqui para vocês poderem estudar um pouco mais a fundo, mas no serviço do Power BI, você pode ver quais são os termos que estão sendo mais pesquisados, né, pelos usuários. E aí você pode proativamente, de maneira proativa, entender quais são os termos que as pessoas mais pesquisam, que eventualmente elas não conseguem encontrar uma resposta, e aí você vai adicionando esses termos. Porque, claro, você vai pensar nos termos, você vai tentar mapear os termos por sua conta, mas sempre vão ter aqueles termos que você não imaginou que as pessoas pesquisam, e quando você olhar lá no serviço, esse conjunto de termos vai estar lá, os mais pesquisados, e você pode usar esses termos e adicionar eles aqui para o seu Q&A. Legal? Então é isso, pessoal. Se vocês quiserem dar a opção do usuário para que ele dar uma opção para o usuário para que ele possa, por conta própria, escolher o que ele gostaria de visualizar, você pode usar o Q&A, é um ótimo visual. Legal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço e até o próximo.